Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Qual a diferença entre vender uma cachaça e vender uísque? Meu nome é Renato Pezzotti e para falar sobre o assunto a gente recebe a Paula Costa, que é vice-presidente de marketing da Diageo. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Pezzotti. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Eu queria que você me explicasse logo de cara o que é a Diageo e quais são as marcas que você trabalha. Diageo, na verdade, é a empresa líder de destilados no mundo. É uma empresa que está em mais de 180 países e a gente tem marcas icônicas como Johnnie Walker, Smirnoff, Ipioca, Tanqueray, Gordon's, entre outras. A gente tem mais de 200 rótulos no mundo inteiro, né? E a gente tem aqui no Brasil, a gente tem cerca de 800 funcionários, a gente está em São Paulo e a gente tem uma outra fábrica em Fortaleza, né? Então essa é a Diageo, é realmente uma empresa muito que realmente tem uma coisa de fomentar muito marcas fortes, né? E que se especializa muito no setor de bebidas premium, né? Você falou de Ipioca e falou de Johnnie Walker, né? Como é que toma conta da comunicação de marcas que às vezes têm um público-alvo tão distintos? Acho que é maravilhoso, né? Na verdade, a gente ter uma diversidade de targets faz com que a gente exercite ainda mais a nossa capacidade de entender os nossos públicos, né? E para falar a verdade, até Ipioca e Johnnie Walker são, obviamente, marcas com origens e trajetórias muito diferentes, mas elas até, em alguns momentos, elas se encontram, né? Porque a gente, dentro de Ipioca, a gente também tem uma linha premium. Então, tem até uma sobreposição, porque as pessoas não tomam uma coisa só, né? Elas têm várias marcas que elas... Então, entre uma cachaçinha e um whisky, até a gente tem algum overlap. Legal. O lucro global da Diageo caiu ano passado, mas cresceu bastante no Brasil, né? Quase 10%, 7%. Foi culpa do gin? Olha, a gente está muito satisfeita com a performance do Brasil. A gente vem crescendo numa economia que está praticamente estável. A gente cresceu aí 7% no faturamento e uma contribuição importante. Nós somos uma operação importante em termos de crescimento para a empresa global. E, obviamente, a gente teve o gin, que foi e tem sido uma explosão, e a gente está super satisfeito de estar desenvolvendo duas marcas com uma tradição como Tanqueray e Gordon's, que são sinônimos de gin no mundo, né? Gordon's é a marca mais vendida, Tanqueray é a marca líder no segmento premium, então claramente eles foram grandes motores, mas o whisky também é uma categoria que performou bem. A gente cresceu 4%, então acho que do portfólio, o whisky claramente é a nossa fortaleza, né? Johnnie Walker é a nossa marca líder globalmente aqui no Brasil. Muita gente fala que o boom do gin foi uma estratégia de marketing que deu certo, né? Isso é bom, né, então? Sem dúvida. Não, a gente, assim, só para você ter uma ideia, 5 anos atrás, gin não representava nada no Brasil. Nada. Né? Era realmente uma categoria totalmente parada e relevante. Aos poucos a gente foi desenvolvendo. Obviamente teve um movimento em outros países, começou a surgir na Espanha, tal, que são mercados muito mais maduros, mas aí no Brasil a gente começou a investir desproporcionalmente. Né? Então, assim, começou a despontar naqueles bares mais premium, com pessoas com mais conhecimento de coquetelaria. Os bartenders começaram a utilizar. A gente começou a fomentar muito a questão do preparo do gin tônica, né? E a gente investiu muito em taça. Por incrível que pareça, a taça, aquela taça icônica de Tanqueray, com aquele pezinho verde, as pessoas começaram a achar lindo tirar uma foto no Instagram com aquilo, né? Então, assim, foi realmente um movimento que eu diria, óbvio, que a bebida também tem muita influência, porque é uma bebida refrescante, gostosa, novidade, mas que a gente também acho que teve uma participação legal no sentido de fazer essa categoria explodir.
É um dos drinks mais instagramáveis, na verdade, né? Totalmente. Quanto mais colorido, mais bonito. Totalmente. E fica lindo e, além do que, é um drink muito democrático, né? Agrada homem, agrada mulher e é de relativo fácil preparo, mas ao mesmo tempo, se você quiser dar uma incrementada, você consegue. Então é um drink muito versátil e super refrescante. Tem a cara de verão, cara do Brasil, né? Então a gente tá aí investindo nessas duas marcas que são muito primordiais. A gente começou a jornada com Tanqueray e agora Gordon's a gente tá colocando um super esforço atrás, porque das marcas da Diageo, uma marca que tem 250 anos, né? E é totalmente sinônimo de gin, a marca mais vendida de gin do mundo, né? E a gente acha que as duas marcas e mais algumas, a gente acabou de lançar uma outra que se chama Villa Shanti, que é no segmento super premium, e a gente está trazendo muita inovação. Então a gente acabou de lançar também outras variantes de sabor. A gente tem agora, só em Tanqueray, a gente tem 3 variantes de sabor. A gente acabou de lançar 2, uma que chama Tanqueray Sevilla e outra que chama Tanqueray Hangpur. Aliás, quem quiser provar, é simplesmente sensacional, uma delícia. Você bebe, né? Bebo, claro. A diretora de marketing da Diageo não pode não beber, né? Não, até poderia, mas claramente é uma categoria que eu me identifico e eu adoro. O gin vende mais no Brasil do que nos outros países? Como que é esse retrato mundial? A participação do Brasil é muito relevante globalmente. Muito relevante. E que cada vez mais, né? Porque a taxa de crescimento, nossa... o gin cresce no mundo, mas a nossa taxa de crescimento no Brasil foi muito além da curva. E o Brasil tem algumas peculiaridades, né? O mercado brasileiro. Muita gente não sabe, mas vende muito uísque no Nordeste, né? Super! Nossa, Nordeste mora no nosso coração. Como que explicar isso para os Olha, você sabe que executivos internacionais? É muito legal, porque, na verdade, outro dia a gente estava até fazendo uma exploração meio histórica das razões, porque, por exemplo, uma praça como Recife tem um hábito de whisky, assim, que é quase 4 vezes o consumo per capita de qualquer outra região do Brasil, né? E aí a gente remonta a coisas do Porto, de pessoa, dos ingleses, holandeses e explorações assim do hábito de beber whisky, né? E no Nordeste é muito legal porque eles não só curtem muito o whisky, mas tomam em diversas ocasiões. Por exemplo, se toma whisky na praia, né? Coisa que você não vê em outras praças, tipo em São Paulo. A gente não vê as pessoas necessariamente tomando whisky na praia. No Nordeste é líquido e certo que você vai encontrar alguém tomando seu whiskyzinho lá na praia. É o chimarrão deles. Sem dúvida, sem dúvida. A propaganda mudou, né? Muito. Os consumidores, eles não querem mais ser interrompidos por um comercial como era antigamente. Como lidar com essa mudança falando de bebida para os consumidores? Olha, para nós é uma coisa quase intrínseca ao negócio, porque a gente fala muito de celebração, né? E a celebração, ela não acontece só na propaganda, né? Então, muito pelo contrário, ela acontece na casa das pessoas, nos eventos. Então, assim, experiência e provar uma bebida legal, num ambiente legal, é claramente o core do nosso negócio, né? E Johnnie Walker, acho que é uma marca muito emblemática nessa questão, né? Porque foi uma marca que historicamente explorou muito a questão emocional do que você tomar uma bebida representa. Que a gente fala muito sobre a questão de progresso, né? Tanto é que o famoso Keep Walking vem daí, que as pessoas elas têm que progredir, não é uma questão de status, mas uma questão de pensamento, né? E acho que isso tem muito a ver com os fundadores da casa Johnnie Walker, né? Que foram absolutamente inovadores na época. Johnnie Walker tem 200 anos, né, como marca. Então, eu não sei nem se você sabe da história, mas tem uma história muito legal de uma das nossas variantes, que é uma variante bem premium, que chama Swing, que na época tinha muito navio e tal, e um dos filhos dos Johnnie Walkers
né, tava no navio e ele reparou que no navio era muito difícil para o bartender fazer os drinks, porque as garrafas ficavam batendo e tal. Aí ele chegou, criou uma garrafa, que é uma garrafa redondinha, que ela balança conforme o movimento do navio. Então, assim, é o tipo de cuidado e apuro quase artesão, né, que continua sendo ainda hoje a tônica dos nossos whiskies como um todo, né? Que tem todo tem questão da idade, né? Tem os nossos whiskies, você tem pelo menos 3 anos, mas tem whiskies nossos que tem dentro da mistura 50 anos. Né? Então você imagina fazer o controle logístico de coisas que têm 50 anos. Você está na Diageo faz um pouco menos de um ano, né? Mesmo assim, aposto que você já recebeu de algum grupo de WhatsApp uma das campanhas mais icônicas de Johnnie Walker, que é o gigante. Ah, sem dúvida. Levantando no Pão de Açúcar. E aí, com essa mudança, essa briga política no país e tal, como que é tomar conta de uma marca que fez uma campanha muito relevante há algum tempo e que até hoje é tomada como exemplo, né? Olha, eu diria que é um desafio motivante, né? Porque o meu desafio é fazer cada vez mais e melhor. E com certeza a campanha do Gigante é uma campanha que ficou na cabeça de todo mundo, né, do Brasil. E acho que essa questão de Johnnie Walker trazer um pensamento que desafia os padrões, inclusive os padrões locais da época atual, sempre foi a tônica de Johnnie Walker, né? Recentemente a gente também teve uma campanha muito legal que a gente chama o ícone de Johnnie Walker é aquele homenzinho, né, que a gente chama de Striding Man, que é um homem que vai passando, né? E a gente fez uma campanha que inclusive ganhou Cannes. Eu não tive nada a ver com ela, foi um colega meu que na época estava à frente da marca, mas também tinha a questão do progresso muito fortemente, né? Porque a gente também estava vivendo uma época política super difícil, naquela época das eleições presidenciais, né? Bolsonaro, Lula, PT, etc. E uma coisa era uma mensagem super de união para que a gente escolhesse o melhor caminho. E foi, assim, uma febre, né? Então, a gente teve uma muito legal também que falava do copo pra gente ver o copo cheio e não o copo vazio, né? Que tinha a ver com o momento também. Então, a gente está trabalhando. Esse ano é um ano muito especial para Johnnie Walker, porque a gente vai comemorar o aniversário de 200 anos, né? Então, nos aguardem. Você falou do Striding Man. Teve uma ação muito relevante que vocês fizeram há algum tempo com ele virando mulher, né? Isso foi uma ação específica. Vocês pretendem, de repente, reativar isso algum dia? Olha, isso foi uma ação dos Estados Unidos, que foi super emblemática. Na época, eles lançaram uma edição limitada chamada Jane Walker, né? Justamente para homenagear as mulheres, né? Porque claramente o uísque não é uma bebida só masculina, apesar das pessoas terem esse viés ou até um preconceito, tem muita mulher que bebe uísque, né? Então, e regularmente. Então, a gente acha que... E, aliás, acho que a posição da Diageo como um todo, como empresa, a gente considera muito a questão de diversidade, né? Então a gente quer realmente, o whisky como categoria tem um pouco esse desafio das pessoas começarem a ver como uma coisa que navega homem, mulher, todos os gêneros, sem distinção, né? Porque na verdade o que tá, a essência da bebida é essa coisa artesã, de experiência, de você saborear uma coisa que foi envelhecida em barris por muitos anos, né? Então tem toda uma mágica que acho que é relevante para todo mundo. Vocês podem abrir os números dessas vendas? Assim, eu posso dizer que mulheres são em torno de 40% do consumo da categoria. Da categoria. Da categoria.
Então, assim, é um pouquinho mais homens, mas isso não, assim, mulher é muito relevante, não é um target pequenininho. 90% das pessoas não deve ter a menor ideia disso. Com certeza, a maioria das pessoas acha que é uma bebida mais masculina. Inclusive, a gente vê isso em pesquisa, né? Que, muitas vezes, a categoria é vista como machista, né? Mas eu acho que até em todas as nossas comunicações, os filmes recentes de Johnny Walker, a gente enfatiza muito a presença feminina. E recentemente a gente até tem uma embaixadora da marca, que é a Mariana Ximenes. A gente fez uma campanha muito legal agora com ela no Mestres do Sabor, onde ela ensinava as pessoas a fazer um old fashioned, né? E foi sensacional. Porque a repercussão dela como embaixadora da marca tem sido incrível, porque as pessoas falam assim, uau, uma mulher, e ela é classuda, né, tem tudo a ver, então assim, foi muito legal a repercussão dessa ação. Vocês têm apostado muito nessa questão de mostrar para as pessoas como se faz um drink, né? Vocês lançaram alguns pontos de venda, algumas lojas. Como que está o planejamento dessa abertura de mais lojas, que além de oferecer o produto para o cliente, também mostra como se faz o drink? A questão da gente ensinar os consumidores a fazerem drink é realmente uma questão estratégica muito importante. Porque o Brasil é um mercado crescente, mas ainda não muito maduro na questão de coquetelaria, né? Então, o brasileiro está se interessando mais e experimentando muito mais, né? Mas ele, obviamente, precisa de educação, né? Então, a gente recentemente fez uma ação que deu muito resultado, que foi um patrocínio do programa da Globo Mestres do Sabor, onde a gente colocava celebridades e bartenders para fazer drinks em cadeia nacional, né? Fazendo gin tônica, fazendo old fashion, fazendo caipirosca, fazendo caipirinha. Por incrível que pareça, uma das coisas mais buscadas é como fazer um gin tônica, né? No search. Então, tem muito espaço para educação do público, para não só as pessoas tomarem no bar, mas também fazerem em casa, né? E aquela coisa, aquele medinho inicial, assim, que medida que eu ponho, como é que eu faço, como é que eu não vou estragar a minha bebida aqui, querendo ou não, né? Eu investi. Então, tem um espaço enorme para isso. Estamos investindo muito. E a questão das lojas, a gente tem explorado muito lojas pop-up, né? Junto com o nosso e-commerce. Então a gente fez alguns testes e volta e meia a gente teve até debaixo do nosso prédio, a gente fez um pop-up de Natal que foi um estouro de vendas. Então a gente fez algumas lojas dentro da cadeia do Carrefour, que você, além de encontrar todas as nossas bebidas, também tinha dicas de como fazer, etc. E a gente tem feito isso também nas nossas ofertas. Muitas das nossas ofertas de supermercado vêm com receita, vêm com todo o kit junto, para a pessoa já só levar para casa o que ela tem que fazer. Porque às vezes parece que é simples, mas chega na hora dá errado, né? Mas é super simples. Na verdade, assim, é só uma questão da proporção. Às vezes você mistura 3 ingredientes, entendeu? Se você tiver as proporções certas, é facílimo. De outro lado, você falou do e-commerce, vocês relançaram, na verdade, há pouco tempo. Como que é essa questão das lojas pop-up, de repente fazer promoção para o e-commerce? Como que estão as vendas pela internet? Olha, assim, as vendas de e-commerce têm crescido duplo dígito para nós. Então, a gente aposta muito no canal e-commerce, e não só no canal e-commerce próprio. Acho que o canal varejista de e-commerce para nós é muito importante. O canal, até a gente abriu a venda em Amazon recentemente e tem sido sensacional o resultado. Então, o e-commerce é um canal muito interessante, e a gente também tem o canal direto para o consumidor, né? Que esse canal para nós é um canal de experiência mesmo, porque a gente quer motivar as pessoas, tem conteúdo, tem várias coisas que as pessoas, além de poderem comprar a bebida, elas também se informam, né? Então, para nós também é bem importante para a gente ter um contato direto com o consumidor. Faz totalmente parte da nossa estratégia investir cada vez mais em e-commerce. Mídia e marketing volta já.
podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. A comunicação hoje fala muito em propósito, né? Você falou muito das ações que a Diageo faz. Qual que é o propósito da Diageo hoje, que vocês abraçam a causa dentro da empresa? Olha, eu posso dizer que a Diageo tem questões de propósito muito interessantes, né? Primeiro, a gente realmente acredita nessa questão da bebida alcoólica no momento de celebração. E a gente tem uma política extremamente rígida em relação ao consumo responsável, né? Porque a gente quer que a bebida seja fonte de alegria, né? E, na verdade, a gente também fala que a gente não quer que as pessoas bebam mais, a gente quer que as pessoas bebam melhor, né? Isso é muito importante, até pelo posicionamento premium que a gente tem, o tipo de categoria que a gente trabalha. Isso é o primeiro e talvez o mais marcante questão de propósito que a gente tem. Mas tem outras várias. Eu diria que a questão de diversidade também é muito fundamental para a gente. Só para você ter uma ideia, nós somos uma das pouquíssimas empresas que tem metade do board global feminino. E isso também se reflete nos boards locais. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem 45% de mulheres no board local, né? Ou seja, eu não sou a única, o que é maravilhoso. A gente tem políticas muito progressivas em relação ao fomento dessa diversidade. Inclusive, a gente foi uma das primeiras empresas globalmente a anunciar a licença parental para todos os funcionários, sejam homens, sejam mulheres, sejam pessoas de orientação sexual diferente. Então, assim, é um furor isso, porque os pais agora têm licença de 6 meses, né? E no mundo. Então, o que é maravilhoso no sentido de fomentar a criação de filhos pela família, né? E não só aquela questão de que é a mulher que cuida do filho. Então, acho que essas duas questões são coisas legais. E eu destacaria também o nosso trabalho regional, por exemplo, no Nordeste. A gente tem uma parceria muito interessante com o governo do Ceará, junto da nossa fábrica, junto de Ipioca, que é uma marca icônica para nós, onde a gente tem um fomento a trabalho entre as detentas do Estado, né? Justamente para que elas tenham uma profissão quando saírem, elas são mães, então, assim, de novo, diversidade para a gente ter, vamos dizer assim, fomentar positividade para diversos públicos, né? Me fala sobre essa parceria com o governo do Ceará e com as detentas. O que elas fazem? Elas trabalham na fábrica? Elas trabalham fora? Como que funciona? Então, é um programa de recuperação penal, né? Que as detentas dentro das prisões, elas aprendem um ofício que é o artesanato relacionado à garrafa de ipioca. A garrafa de ipioca é aquela garrafa de palha toda trançada, que é um trabalho artesanal maravilhoso, né? E as detentas, elas aprendem esse ofício e ganham pelo trabalho delas, e inclusive não só salário, mas também diminuição de pena, né? Então, a gente tem 80 detentas no Ceará fazendo esse tipo de trabalho, junto, obviamente, com uma parceria com o governo do Ceará, e que a gente tem muito orgulho, porque, claro, além do trabalho ficar lindo, toda a recuperação da penitenciária, a motivação dessas pessoas que aprenderam um novo ofício e estão trabalhando dignamente, obviamente cumprindo as suas penas, é sensacional. A licença parental também é importante porque ela acaba com o estigma de não se contratar mulheres por causa da licença, né? Totalmente, não, Isso totalmente. é um dos pontos mais, além dos 6 meses do homem, lógico, Sim. Mas acaba com aquela história de que a mulher não vai ser contratada ou vai ser mais difícil por causa da licença maternidade que ela vai ter em breve ou não, né? Exato, não, e é interessante porque a gente está vendo os nossos colegas que estão tirando licença maternidade tendo exatamente esses mesmos questionamentos, né? E é muito legal porque também divide a carga, né? Divide a carga dentro das casas, que infelizmente ainda tem o cenário no Brasil, principalmente, você tem muitas mulheres que são única renda,
né? Ou que são as únicas responsáveis pelos filhos. Então, dar essa ajudinha a mais e tratar todo mundo igualmente é sensacional. Né? Você falou dos 45% das mulheres no board, no conselho aqui do Brasil. E como é ser líder dessas mulheres, né? Representar essa liderança para todas as funcionárias, para as detentas que trabalham lá no Ceará. Como que é ser líder feminina? Eu acho que é uma super responsabilidade e eu realmente me orgulho muito, porque eu vejo às vezes que como eu me posiciono tem impacto, principalmente nas pessoas mais jovens, no início de carreira, tal, né? Porque muitas vezes, isso é uma coisa bem feminina, as mulheres acham que elas às vezes se colocam limites que não existem, né? Mas às vezes a gente se cobra tanto, né? A gente acha que tem que ser melhor, e a gente acaba se autolimitando. Então eu tento sempre falar para todo mundo que trabalha comigo, e principalmente assim as minhas equipes, né, mais novas, que, cara, impossível é nada, não existe impossível, né? Impossível era, todo mundo falava que era botar o homem na lua, e não é. Nem mulher na lua, né? Você trabalhou em multinacionais como Unilever, na Samsung, você ficou um tempo na L'Oréal. Como que é participar dessa mudança de mindset dessas grandes empresas que às vezes parecem ser mais difíceis de acontecer? Olha, eu realmente fui muito privilegiada, porque todas as empresas das quais eu participei já estavam num momento de mudança de mindset. Obviamente, algumas mais rápidas que outras, mas então assim, eu sempre fui a primeira mulher num board, né? E obviamente que isso tem os seus desafios. Quando eu cheguei na Samsung, quando eu cheguei na L'Oréal, quando eu cheguei na Electrolux, eu era sempre a única, né? Mas eu não via isso como uma desvantagem. Muito pelo contrário, eu via isso como um privilégio, né? E aí, o fato de eu, obviamente, conquistar respeito é uma coisa que abre caminho, né? Que aí acaba, tipo, as pessoas, as próprias empresas vão vendo que flexibilizar e ter opiniões diversas e ter mulheres sendo representadas até como consumidoras é super importante, né? Então, acho que, de uma forma geral, as multinacionais que eu tive o prazer de passar por estão todas muito numa trajetória de acordar para isso, o que é maravilhoso, fazendo targets de contratação, fazendo movimentos de ter menos viés durante o processo de contratação. E eu acho que o que é mais legal é que não é mais só uma questão só de mulheres, né? É uma questão que passa por raça, que passa por forma de pensamento, por orientações sexuais diversas. Então, acho que esse é um debate muito fundamental e que hoje na Diageo a gente está até... a questão de gênero é super importante, mas a gente fala muito também sobre as pessoas serem muito tolerantes, né? Que formas de pensamento diferentes agregam para um resultado melhor. Então, é meio por aí. Tolerância tem muito a ver com empatia, né? A gente tem uma sequência de entrevistadas aqui de vice-presidentes de marketing e diretoras agora no podcast, e isso, de repente, significa que as marcas se tornam mais empáticas? As mulheres no comando tornam as marcas mais empáticas? Olha, eu não gosto de generalizar, porque não acho que necessariamente uma mulher, por ser mulher, vai tornar uma empresa mais empática ou menos empática, até porque eu acredito muito que existem estilos diferentes, né? Mas o que eu acho é que a gente precisa ter representatividade dentro das empresas dos diferentes targets que a gente tem, até para trabalhar melhor com eles, né? Eu sou uma apaixonada por conhecimento de consumidor, de entendimento de comportamento, e não é à toa, né, por isso que eu trabalho em marketing. Então, eu acho que quanto mais a gente tiver perspectivas diferentes, seja de geração, seja de raça, de credo, etc., melhor. A gente vai simplesmente saber melhor as necessidades das pessoas, né? Porque
só esses 3 quesitos que eu te falei fazem a perspectiva de uma pessoa ser totalmente diferente dentro das questões, né? E obviamente dentro do que elas consomem também, né? Você começou sua carreira na Unilever, né? Você fez faculdade de publicidade já pensando em trabalhar no marketing? Você fez... Como que foi sua carreira? Não, na verdade eu fiz administração pública, na verdade, na época, porque eu queria ser diplomata. E aí virei marqueteira. E aí eu tive a chance de fazer um estágio que para mim foi muito marcante. Eu fui fazer na época um estágio numa consultoria de marketing geográfico, que é inclusive de um professor da GV, Tadeu Mazzano. E eu me apaixonei por marketing desde então. E aí eu tinha passado antes por banco e fui trabalhar meio em mesa de operação financeira. Aí eu falei assim, puxa, isso não é a minha, tal. Mas quando eu vi essa possibilidade, marketing e tal, aí eu comecei a curtir muito. E aí depois, a partir daí, eu entrei na Kibon, que também é uma marca icônica, né, brasileira. E aí não parei mais. Aí foi realmente uma trajetória. Eu fiquei 15 anos na Unilever, né? Aqui e na Inglaterra. Então, uma parte da minha trajetória na Unilever foi fora, que também me agregou muito, né? E depois eu voltei e aí fui encarar outros desafios completamente diferentes, em tecnologia, celulares e tal. E beleza, depois eletrodomésticos. E finalmente bebidas. Finalmente não, né? Mas ciclo incompleto. Muitos dos decisores de marketing que a gente tem entrevistado são formados em carreiras diferentes das de marketing. A maioria já trabalhou com número ou engenheiro. Você acha que isso, a mudança no marketing acaba ocasionando isso também? Eu acho que cada vez mais a história do marketing criativo, pura e simplesmente, eu acho que é uma coisa meio velha, né? Porque todo mundo sabe que dados são coisas que são extremamente determinantes para qualquer departamento de marketing hoje. Hoje e no futuro cada vez mais, né? Então, acho que marketing, a questão quantitativa, a questão de negócio, P&L, tem tudo a ver. Óbvio que tem toda essa coisa criativa, deliciosa, do flair das propagandas, etc. Mas isso é só uma parte, né? Sua equipe de marketing já é diferente hoje do que... Muito diferente. Muito diferente. Eu diria que hoje a gente tem uma coisa que tem pessoas com um perfil mais multidisciplinar, mas também tem pessoas muito especialistas, né? Então, e cada vez mais a tendência vai ser a gente ter funções especialistas que nem existiam, né? Então, todo movimento digital traz necessidade de analistas de dados, analistas de CRM, pessoas que vão trabalhar até na fronteira entre TI e marketing. Então, claramente, eu diria até que marketing foi uma das funções mais impactadas pelo movimento digital, né? Eu queria que você citasse uma campanha que você tem muito orgulho de ter feito nessa sua carreira toda. Olha, eu não diria que eu fiz sozinha, né? Porque ninguém faz uma campanha sozinha, mas eu tive muita participação numa campanha que hoje é uma campanha global, mundial de Omo, né? Que a gente fala que se sujar faz bem. Então, na época, eu era gerente de Omo, eu fui gerente de Omo por 4 anos, e o Brasil foi o país onde essa campanha foi lançada. Na época, eu era gerente de Omo do Brasil, e eu fiz parte do time com 1 milhão de pessoas, global, regional, etc., que fez essa campanha acontecer, e ela foi um estouro aqui no Brasil, e a partir daí ela foi levada para todos os países da Unilever no mundo, né? Então eu realmente tenho orgulho disso. E às vezes ela parece tão óbvia, né? Pois é. Como que foi a aprovação disso? Olha, isso não foi uma aprovação, foi um processo, né? Porque acho que o que eu gosto de campanhas bem-sucedidas e gigantes nessa magnitude, de novo, é o insight do consumidor, né? Na época, a gente explorava muito a questão do lavar mais branco, uma coisa bem funcional. E depois de muita pesquisa, a gente identificou que as mães
tinham uma preocupação imensa com a roupa dos filhos, mas tinha uma dicotomia aí, né? Quando elas ficavam muito estressadas com se a criança ia se sujar, ela não deixava a criança ser livre, né? E aí quando você revertia essa história, falava assim, olha, deixa seu filho se divertir, que a gente toma conta do recado. A mulher amava, porque ela falava assim, puxa vida, claramente é muito mais importante meu filho se divertir, né, ter uma educação livre. O que eu tô fazendo? Ótimo, vou confiar em Omo e tá tudo certo. Então, o que está por trás é sensacional na campanha, né? Que vai até a preocupação de uma consumidora em relação à educação do filho, né? Isso obviamente numa campanha para vender detergente em pó, mas o que está por trás é sensacional, né? Que é um pouco que eu estava dizendo sobre Johnnie Walker, né? Que tem toda uma questão de fomentar um pensamento mais aberto, de progressão, né? Acho as campanhas icônicas, tipo do Harvey Keitel, andando, keep walking, para as pessoas terem esse ímpeto de ir para frente, né? Que é uma coisa totalmente humana. Então, tem milhões de campanhas de Johnnie Walker que são icônicas, e a gente está preparando várias. E eu queria que você citasse uma campanha também de uma outra marca que você olha e fala assim, nossa, eu queria muito ter criado isso. Por que eu não tive essa ideia? Eu acho que uma das... eu não diria que é um filme, mas é uma campanha muito longeva, que eu acho que é um posicionamento de marca que eu admiro muito, é o posicionamento da Natura. Acho que a Natura começou a falar de sustentabilidade numa época que era uma coisa totalmente de nicho, que não estava nem a campanha Bem Estar Bem, que foi evoluindo e tal. E acho que foi um movimento muito corajoso. E não é à toa que hoje a Natura é a potência que é. Então, acho que essa é uma que eu admiro. Legal. Obrigado, Paula, pelo tempo. Foi um prazer. Imagina. Muito obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui. Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Mid Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.